Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar sobre o quarto assunto, né, do nosso cronograma, né, aula 4, que é sobre a interpretação da lei penal, certo? Eu vou fazer algumas considerações iniciais ali, né, e depois nós vamos partir para o conteúdo. São poucos tópicos, né, o tópico 1 de introdução, o tópico 2 sobre interpretação extensiva, tópico 3 sobre interpretação analógica e tópico 4 sobre a integração da lei penal, que também é por analogia, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar início aí a essa aula, certo? Então, para tratar sobre a interpretação da lei penal, nós temos que pensar que a interpretação, ela busca o significado de um texto, né? Palavra ou expressão, delimitando o alcance da lei, né? E de que forma esse intérprete, né, deve acabar se atentando ao que está escrito para fazer a determinada e certa aplicação, né, desse texto nos casos concretos, né, existentes que venham a existir, né? Um fato que é importante ser destacado é que temos aí uma existência de legislações, né, que são claras e legislações que não são tão claras assim. Então, quanto maior a clareza da legislação, mais simples e mais fácil, mais rápida é a forma como aquele que opera a lei, que aplica a lei, será, né? Aníbal Bruno fala que a lei que é clara tem uma interpretação instantânea, né? Que quando conhecido o texto, apreende-se imediatamente o seu conteúdo, né? Mas se obscura ou incerta, né, deve ser submetida essa lei a um processo interpretativo sistemático, né? Com um processo lógico, obedecendo regras, né, e preceitos. Nisso constitui a hermenêutica, né, ou ciência da interpretação. Então, quanto mais clara a lei, melhor será a sua aplicação, né? Quanto mais obscura, incerta e com falta de clareza, mais difícil será a sua aplicação. Andreas Eisele também fala que, mesmo que o texto legal seja elaborado com a melhor técnica possível, isso não afasta a necessidade da interpretação da lei. Então, por mais claro que seja, também existe, em certos momentos, a necessidade da própria interpretação da lei, certo? Então, o ato de interpretar, ele é composto por três questões, né? O ato de interpretar, ele é feito por um sujeito, né? Que emprega e que se vale de um modo, né? Que alcança um resultado. Então, temos um sujeito, que é o intérprete, né? O meio, o modo pelo qual ele se vale para fazer essa interpretação e o resultado advindo, né, desse modo e desse processo de interpretação. Eu vou falar sobre o sujeito, sobre o modo e sobre o resultado desse processo de interpretação para vocês agora. Quanto ao sujeito que interpreta, nós temos 3 tipos de interpretação: a autêntica ou legislativa, a doutrinária ou científica e a jurisprudencial. Pelo próprio nome fica muito simples de entender, né? Por exemplo, a autêntica ou legislativa é aquela que é fornecida pela própria lei, é aquela interpretação que ela é realizada com a lei, e tão somente com a lei. Já a doutrinário científico, pelo próprio nome, já se consegue supor, é a interpretação feita pelos estudiosos, né, pelos jurisconsultos. Não se trata de uma interpretação de observância obrigatória, né, a doutrina, mas é uma forma, uma fonte de interpretação que o intérprete se vale, né? E, por último, a jurisprudencial, judiciária ou judicial, né? Que é o significado dado às leis pelos tribunais, né? Que também pode, né, nos dias de hoje, ter caráter vinculante, né? Como é o exemplo das súmulas vinculantes, né, editadas pelo próprio STF. E aqui faz importância citar o artigo 103 da Constituição Federal,
né, que trata o seguinte, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, da forma estabelecida em lei. Então, o artigo 103 trata sobre essa força vinculante, né, das súmulas vinculantes editadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Finalizado, então, a questão do sujeito, partimos para o modo, ou meio pelo qual o intérprete se vale. Os modos, tipos de meios e modos, né, de interpretação. Então, quanto ao modo, temos o modo gramatical, filológico ou literal, que é tão somente, né, a interpretação por meio do sentido literal das palavras, né, que está extremamente ligado com a etimologia. O segundo é o tipo teleológico, né, que o intérprete perquire, né, a vontade ou a intenção que está objetivada, que está reservada na lei, né? Por exemplo, o artigo 5º, né, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né, que fala que, abre aspas, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, fecha aspas. Aqui, então, temos que se trata de um método de interpretação guiado pela finalidade da norma, que visa aliar os princípios da justiça e do bem comum às necessidades que o dispositivo legal busca entender, certo? Terceiro, né, o modo de interpretação histórico, né, que é o que indaga a origem da lei, né, identificando os fundamentos da sua criação. O quarto, que é o modo de interpretação sistemático, né, que conduz à interpretação da lei em conjunto com a legislação, né, que integra o sistema do qual faz parte, bem como com os princípios gerais do direito. Então, no sistemático nós temos a análise daquela lei e conduz a interpretação da lei em conjunto com a legislação, com toda a legislação, um conjunto da lei, e também com os princípios gerais do direito. Quinto modo de interpretação é a progressiva ou evolutiva, né, que representa essa busca do significado legal de acordo com o progresso da ciência. E por fim, a sexta, que é a modo de interpretação lógico, né, que se baseia na razão, na utilização de métodos dedutivos, indutivos e da dialética, para encontrar o sentido da lei. Agora vamos falar quanto ao resultado, né? Falamos sobre as formas de interpretação de acordo com o sujeito e de acordo com o modo. E agora vamos falar quanto ao resultado. Quanto ao resultado, né, temos aqui, fala-se uma interpretação declarativa, né, restritiva e extensiva. A extensão declarativa ou declaratória, que é a primeira, é aquela que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer, nada suprimindo, nada adicionando. Já a restritiva, ela é uma interpretação que reduz o alcance das palavras da lei para que corresponda à vontade do texto. E por fim, na interpretação extensiva, nós temos que amplia-se o alcance das palavras da lei para que corresponda à vontade do texto. Aqui também podemos falar sobre dois outros tipos paralelos de interpretação, que é a interpretação sui generis e a interpretação conforme a Constituição. Na interpretação sui generis, nós temos uma subdivisão entre esofórica e endofórica. A esofórica, ela ocorre quando o significado da norma interpretada não está no ordenamento jurídico, no ordenamento normativo. Como é o exemplo do tipo, né, presente no artigo 20 do Código Penal, né, quando ele fala do tipo penal. Não se tem na lei o que significa o tipo, né? Logo, isso só é extraído da própria doutrina. No artigo 59 do Código Penal, que falamos sobre as circunstâncias judiciais, né? Conduta do agente, circunstâncias, consequências, resultado, atuação da vítima, motivos, não encontramos isso na lei, né? A sua explicação está reservada ao ordenamento jurídico, à
ao ordenamento, não ordenamento jurídico, à doutrina, né? Ao que os jurisconsultos escrevem, o que os juristas escrevem, né? Está na literatura. Já a endofórica, né? É quando o texto normativo interpretado toma de empréstimo o sentido de outros textos, né, do próprio ordenamento, ainda que não sejam da mesma lei, né? Essa espécie está presente na norma penal em branco, por exemplo, quando uma norma, né, coloca como condição outra, né, para que a complemente. Então, finalizada aí a interpretação de tipo sui generis, nós temos também a interpretação conforme a Constituição Federal, que é bem simples, né? A Constituição Federal, ela tem função de informar e conformar, né, quais são as normas que são hierarquicamente inferiores, né, a ela, no caso, né? Tentando, né, fazer com que não haja esse confronto entre uma norma legal e a Constituição Federal. Então é uma verdadeira filtragem, né, de qual será a norma superior e a norma inferior, né, e qual norma deve acabar se assegurando de que esteja em conformidade com a outra. Então só resistem àqueles dispositivos que não estão em desacordo com os direitos e garantias da Carta Magna, certo? Agora, vamos falar sobre o segundo tema, né? O segundo item. Essa foi a breve introdução. Eu falei sobre a introdução e falei sobre as formas de interpretação, né, de acordo com o sujeito, modo e resultado. E agora, no item 2, vamos falar sobre a interpretação extensiva, certo? De tipo extensiva. Então, a interpretação extensiva, ela é um tipo de interpretação que pode ou não estar aí prejudicando o réu. Ela pode ser benéfica ao réu, essa interpretação, ou pode ser prejudicial ao réu, né? No caso, o intérprete ele amplia o significado de uma norma, de uma palavra, para alcançar o real significado na norma, né? Guilherme de Souza Nucci, ele é indiferente se a interpretação extensiva beneficia ou prejudica o réu, né? Logo, ele fala, abre aspas, pois a tarefa do intérprete é conferir a aplicação lógica ao sistema normativo, evitando-se contradições e injustiças. Fecha aspas. Luiz Regis Prado também traz alguns exemplos práticos do que acontece nessa interpretação extensiva. Por exemplo, no artigo 130 do Código Penal, que fala sobre o perigo de contágio venéreo. Porém, aqui não há só não se trata só do perigo do contágio venéreo, mas também se inclui o próprio contágio da moléstia grave. Então, não é tão somente penalizado aquele que expõe alguém a perigo do contágio, mas aquele também que realmente executa, que consuma esse contágio de moléstia grave para outra pessoa. No artigo 168, que fala sobre apropriação indébita, temos a expressão coisa alheia, mas também se inclui a coisa comum, e não tão somente a coisa alheia. O artigo 235 fala da bigamia, mas no texto se refere à bigamia. Mas também a poligamia. A poligamia também ela também se adequa, ela também se encaixa nesse dispositivo, por mais que não esteja expressamente escrito, né, na lei. Também temos o artigo 260, que é o perigo de desastre ferroviário, que além de envolver o serviço ferroviário, também envolve o serviço de metrô, certo? Então, é aí que a interpretação extensiva da norma atua, correto? Em sentido contrário, algumas jurisprudências afirmam que essa interpretação extensiva não é correta, em razão do princípio do indúbio pro réu. Logo, como eu falei no início, essa interpretação extensiva ela pode tanto beneficiar como prejudicar o réu, né? Então, sabendo disso, alguns doutrinadores, algumas jurisprudências consideram que essa interpretação extensiva, quando prejudica o réu, pode ser inconstitucional, pode ser ilegal, certo? Então, a cada vez mais eles pensam que essa interpretação deve ser restrita, né, mas encurtada, para que não se prejudique o réu. Mas essa é uma fração, uma parte da doutrina, uma fração da jurisprudência, certo? Temos
uma correspondência clara dessa situação no artigo 22.2 do Estatuto de Roma, que fala, abre aspas, a previsão de um crime será estabelecida de forma precisa e não será permitido o recurso à analogia. Em caso de ambiguidade, será interpretada a favor da pessoa objeto de inquérito, acusada ou condenada. Fecha aspas. O STJ, ele tem decisões nos dois sentidos, né? O que complica em algumas situações, certo? Por exemplo, temos aqui uma interpretação extensiva contra o réu, né? Como ocorre no caso do artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que veda a aplicação da Lei 9.099 de 95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. O tribunal firmou o entendimento de que, não obstante a lei mencione apenas os crimes, né, as contravenções estão abrangidas pela vedação. Aqui o legislador ele não fala de crime tão somente como crime, né, aquele que tem maior potencial ofensivo, mas o crime como infração penal, né, e dentro de infração penal temos crimes e contravenções penais, aqueles que têm um maior potencial ofensivo e os que têm menor potencial ofensivo, né. Aqui, quando o legislador, com base no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, vedou, né, a aplicação da Lei 9.099 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, ele não vedou somente aos crimes de maior potencial ofensivo. Ele vedou aos crimes, seja crime ou seja contravenção penal, né? Só que na leitura da lei, né, ao extrair a lei, parece que são só para os crimes, não para as contravenções penais. Então aqui se fez necessário uma interpretação extensiva do texto legal, né? Sabendo que o crime, nesse caso, era para ser interpretado como infração penal, que significa ter crimes e contravenções penais, como aqueles vedados, né, não sendo beneficiados com o que está disposto no artigo, na Lei 9.099 de 95. Zaffaroni e Perangeli tratam que, em alguns casos excepcionais, é possível, né, que se faça essa interpretação extensiva, né, mas sempre obedecendo certos limites, né. Eles até tratam aqui que não se pode estender a punibilidade, né, pois deixa de ser interpretação para ser analogia, né, respeitando esses limites do texto legal, respeitando o princípio da legalidade, etc. Então é uma divisão aí jurisprudencial, então cada caso concreto deve ser analisado para que se faça aí uma interpretação extensiva ou não, certo? Então, finalizando o segundo item, nós vamos para o terceiro, que é sobre a interpretação analógica. Então, sobre a interpretação analógica, nós temos que o código, né, atendendo ao princípio da legalidade, detalha todas as situações que quer regular e, posteriormente, permite aquilo que a ela seja semelhante, que possa também ser abrangido no dispositivo. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, né? Artigo 21, parágrafo 2, inciso 1º. Temos ali o homicídio qualificado, né, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Esse mediante paga ou promessa é a especificidade da qualificadora. Mas depois temos o ou por outro motivo torpe. Agora vamos falar sobre o que é torpeza. O que o legislador quis dizer sobre torpeza, o que é o torpe, né? Então aqui temos uma fórmula genérica que o legislador deixou no dispositivo penal, entregando ao intérprete encaixar em outras hipóteses o que seria o torpe, né? O que seria uma conduta, né, com torpeza, certo? Então, nesse caso, nós temos aí uma situação específica, uma especificidade do dispositivo e depois uma fórmula genérica, né, que entrega ao intérprete encaixar o caso concreto em hipóteses diferentes, certo? Já a interpretação analógica distingue-se da analogia. Exato, é um pouco confuso, também achei confuso no início.
Então a gente tem aqui que a interpretação analógica ela se distingue da analogia. Pois a analogia ela é uma regra de integração, certo? Antes na interpretação analógica nós temos uma lei, certo? Mas uma lei que tem uma especificidade e uma situação genérica, em que possibilita ao intérprete fazer o encaixe de outras hipóteses. Já na analogia nós não temos uma lei, certo? Nós temos uma lacuna, né? Um vazio normativo, e não uma lei, né? Pendente de interpretação. Então, entrando no quarto tópico, já dei uma breve pincelada no que significa no próximo tópico, né? O quarto tópico é a integração da lei penal pela analogia. Então, vamos continuar aqui falando sobre a analogia. Então, no caso aqui, não existe uma lei a ser aplicada ao caso concreto, né? Por isso que é preciso socorrer-se da previsão legal, né, empregada a outra situação similar, né? Se aplica na analogia. Não temos uma lei, não temos como aplicar, né, uma lei. Então, nós procuramos outros casos para que se possa fazer um encaixe por analogia, né, para que se possa resolver aquele caso concreto, né? Então, representada pelo latim em alguns termos, nós temos, por exemplo, tem 2 termos em latim aqui, eu não vou me arriscar no latim por hora, mas eles falam, a tradução é a seguinte, onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito, né? E o outro fala que onde impera a mesma norma, deve prevalecer a mesma decisão, né? Então, nesse sentido, a analogia consiste no complexo dos meios dos quais se vale o intérprete para suprir a lacuna, esse vazio, né, do direito positivo, e integrá-lo com elementos buscando no próprio direito, né? Então, nessa ótica, seu fundamento é sempre a inexistência de uma disposição que precisa de lei que alcance o caso concreto, né? Bento Faria fala o seguinte, né? Que não é suscetível de interpretação uma norma que ainda não existe, mas que se procura. Daí a inadmissibilidade, em regra, da analogia em matéria penal, como decorrente do princípio fundamental nullum crimen nulla poena sine lege, que não há crime sem prévia combinação legal. Então, em regra, nós temos o seguinte, que é vedado o emprego da analogia no âmbito penal, em respeito ao princípio da reserva legal, né? Como havia dito antes ali, que não há crime sem prévia combinação legal. Logo, se não é combinação legal, né? Como vamos punir, vamos enquadrar a conduta do sujeito num tipo legal, se não há esse tipo legal, né? Então, a analogia ela se torna algo complicado nesses sentidos. Há doutrinadores que falam que é quase impossível, mas, temos em regra, e como todos sabem, no direito existem exceções para quase tudo. Em regra, nós não temos, no âmbito penal, né, nós temos essa vedação no âmbito penal de aplicar a analogia. Contudo, a doutrina ela é uníssona, permitindo, em alguns casos desses, que estejam presentes 2 requisitos. O primeiro requisito é a certeza de que sua aplicação será favorável ao réu. Então, quando a analogia for aplicada, ela não poderá ser aplicada buscando prejudicar o réu, então, mas sim somente beneficiá-lo. E o segundo requisito, que é a existência de uma efetiva lacuna a ser preenchida. Então, realmente, não temos um dispositivo legal, nem mesmo parecido, né, que possa ser aplicado e enquadrado para resolver aquela determinada situação, problema, lide, certo? Então, aqui temos saber que a analogia tão somente será aplicada para beneficiar o réu e tão somente será aplicada se existir, de fato, uma lacuna, um vazio, uma falha na legislação que não possa suprir aquela necessidade existente naquele momento. Então, a favor do réu, e jamais em seu prejuízo. Guilherme de Souza Nutti também fala, abre aspas, até mesmo o emprego da analogia para favorecer o réu deve ser reservado para hipóteses excepcionais, uma vez que o princípio da legalidade é a regra e não a exceção. Então, deve estar na lei. Então, a aplicação da analogia, ela é uma excepcionalidade e ela só será utilizada em favor, em benefício do réu. Também podemos subdividir a analogia em 2, né, que é a analogia legis e a analogia iuris. A analogia legis ela é a utilização de outra disposição normativa para integrar a lacuna existente no ordenamento jurídico, enquanto a analogia iuris
se caracteriza pelo emprego de um princípio geral do direito para regular um caso semelhante, também diante da inexistência de uma norma aplicável. Então, a síntese do que vimos aqui, pelo menos sobre a interpretação extensiva, interpretação analógica e a analogia, é de que, na interpretação extensiva e analógica, nós temos uma forma de interpretação, enquanto na analogia nós temos uma forma de integração do direito, né? Logo, não temos uma norma para fazer a interpretação, porque não existe essa lei, existe essa lacuna, esse vazio. Então, a gente tenta buscar uma forma de integração do direito. Na interpretação extensiva e analógica, existem normas para o caso concreto, enquanto na analogia não existe norma para o caso concreto. Na interpretação extensiva, nós temos que amplia-se o alcance da palavra, certo? Não importa no surgimento de uma nova norma. E na interpretação analógica, nós temos que se utilizam exemplos seguidos de uma fórmula genérica para alcançar outras hipóteses. E na analogia, que foi a última que tratamos aqui, cria-se uma nova norma a partir de outra, ou do todo do ordenamento jurídico, que é a analogia legis e a analogia iuris, que nós discutimos agora. Na extensiva, prevalece ser possível sua aplicação no direito in bonum ou in malem partem, né? Então, temos aqui que a interpretação extensiva pode tanto favorecer como prejudicar o réu. Na analógica, também pode tanto beneficiar como prejudicar o réu. Mas na analogia, que é o que vimos agora, que é quando há lacuna, esse vazio, quando não há uma lei para fazer aplicação, no caso concreto, só poderíamos utilizar a analogia se for para beneficiar o réu, né? In bonum partem, né? Então não pode ser aplicado em malem partem. Na extensiva, né, o exemplo é o artigo 158, parágrafo 1 do Código Penal, né, que fala sobre a expressão da arma, né, no crime de extorsão a jurado, que foi feita uma interpretação extensiva da expressão arma, né. Na interpretação analógica, temos o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, que foi o que eu utilizei antes. E na analogia nós temos o exemplo da isenção de pena, prevista nos crimes contra o patrimônio, para cônjuge e analogicamente para o companheiro, que é o artigo 181, inciso 1º do Código Penal. Então, foi basicamente isso que eu tinha para passar para vocês, para os senhores hoje. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Né? Seguiremos aí o cronograma para a próxima semana. Estaremos falando sobre a teoria geral da norma penal, parte 1, né? Eu dividi em 2 partes. Para quem puder curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos, né? Estarei disponível para questionamentos, sugestões, dúvidas, o que for, no meu Instagram, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aliás, para aqueles que não sabem, eu deixo na descrição do vídeo sempre os tópicos, né, com seus respectivos momentos, né, do vídeo, né, então você pode ir lá clicar no tópico e o vídeo vai ser direcionado para aquela parte específica, né, uma guia, né, de vídeo, né, eu deixo lá na descrição, só para fins de organização, né, nem tudo que está no vídeo às vezes é útil, né, então, enfim. É basicamente isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos e semana que vem nos vemos novamente. Um abraço.